Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quarta-feira, 13 de setembro. Natália Fruê. A Secretaria de Saúde faz vistoria no pontão do Lago Sul atrás de carrapatos por causa da suspeita de caso de febre maculosa. Direto do Supremo Tribunal Federal, Paola Cuenca. O STF começou a julgar nessa data de hoje o primeiro réu a respeito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Esse réu já teve uma pena proposta de 17 anos de prisão. Daqui a pouco eu conto os detalhes. Obrigado, Paola. E aqui no nosso Mosaico do Trânsito, a gente mostra para vocês a volta para casa. Na EPAR, Estrada Parque Aeroporto, a gente aumenta essa imagem agora aqui para mostrar o trânsito carregado nas duas pistas, então, que seguem no sentido aeroporto. A gente reduz agora para mostrar para vocês a Épia, na altura do Torto, trânsito fluindo com tranquilidade. Pouquíssimos carros na pista, então, para os motoristas que seguem sentido Sobradinho. A gente já reduz essa tela, daqui a pouco a gente vai falar ainda da Épia e também da EPNB. E, é claro, tem mais destaques para você. Aumento de 100% na conta de água. Já pensou? Moradores do Lago Norte reclamam que as contas estão nessa média. Já acionei a CAESB aqui com uma série de protocolos. Também acionei a ouvidoria da própria CAESB e todas as respostas são negativas para nós. Homem em crise de abstinência agride a própria mãe em Samambaia. O Distrito Federal tem 42 casos suspeitos de febre maculosa. Brownie de maconha. Mãe de adolescente denuncia e polícia prende traficante que comercializava a droga em formato de bolo em um shopping na Asa Norte. Começa o julgamento dos envolvidos na chacina da família da cabeleireira Elisa Mar. 10 pessoas foram assassinadas. A polícia cumpre 6 mandados de busca e apreensão contra a sonegação tributária e lavagem de dinheiro. Envolvidos faziam o registro fiscal e declaravam os valores, mas não pagavam os tributos. 8 cães em situação de maus tratos foram resgatados em Ceilândia e no Recanto das Emas. Quem dorme melhor, o homem ou a mulher? Uma reportagem explica quem sofre mais com os problemas para a saúde das noites mal dormidas. Já estamos no ar. 7h29, vem comigo que eu quero te mostrar como é que tá a volta para casa agora, ao vivo, no nosso Mosaico do Trânsito. A gente já mostrou aqui a Estrada Parque Aeroporto, trânsito fluindo com tranquilidade no final do Eixão Sul. Aqui na Épia, na altura do Torto, trânsito também muito bom para os moradores que seguem para Sobradinho. Agora a gente aumenta essa imagem aqui para mostrar para vocês como é que está a Épia Sul ali na altura da linha férrea. São os motoristas que seguem na altura da floricultura do BRT. E o trânsito segue intenso, então, para os moradores que vão para Santa Maria, Gama e cidades do entorno também. A gente já reduz essa tela aqui para mostrar para vocês como é que está aqui, ó, a EPNB, chegada ao balão do Riacho Fundo, trânsito bastante carregado, EPNB, mas sem registro de acidentes. A gente já pode reduzir essa tela. Está aqui o nosso Mosaico do Trânsito e, é claro, a gente daqui a pouco volta a falar sobre esse assunto com vocês. E foi preso hoje um homem que comercializava brownie de maconha em áreas nobres do DF. A denúncia chegou à polícia depois que a mãe de um adolescente descobriu que o filho havia comprado esse brownie de maconha num shopping na Asa Norte. E a justiça mantém a prisão do dentista suspeito de estuprar uma influencer dentro do consultório dele, no plano piloto. A gente vai para um rápido intervalo e na volta seguimos direto com o noticiário para você. SBT Brasília, segunda edição. 7h34, seguimos direto com o noticiário para vocês agora para falar que continua preso o dentista suspeito de estuprar uma paciente dentro do próprio consultório dele em um shopping na área central daqui de Brasília. Gustavo Najar, de 37 anos, a princípio vai ficar preso temporariamente por 30 dias. Ele deve prestar depoimento amanhã ou na sexta-feira. Hoje, em nota, o Conselho Regional de Odontologia disse que repudia qualquer violência, principalmente em casos de abuso sexual, e que ainda não foi notificada oficialmente sobre o caso em questão, mas que assim que receber a notificação, vai fazer uma apuração minuciosa, rigorosa e imparcial dos fatos. O Conselho que não tem nenhuma denúncia contra o profissional, e mesmo se houvesse, o processo corre em sigilo. A defesa do dentista disse que não vai se manifestar.
E olha, o Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar os primeiros réus ali dos atos golpistas dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. O Aécio Pereira foi o preso em flagrante, inclusive, lá no Congresso Nacional. A Paola vai trazer para a gente essas informações ao vivo. 2 ministros já votaram, não é isso, Paola? Boa noite para você. Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. É isso mesmo. O julgamento começou na parte da manhã ainda no Supremo Tribunal Federal, com a apresentação do pedido de condenação, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República pela condenação de Aécio Pereira, o advogado dele fazendo a defesa a respeito das acusações dos cometimentos de crime, e a gente já teve o voto do ministro relator Alexandre de Moraes e do ministro revisor da Seção Penal Nunes Marques. Alexandre de Moraes pediu a condenação, de fato, de Aécio Pereira, ele que foi preso em flagrante no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, e ele estipulou uma fixação de pena de 17 anos de prisão. Essa prisão, então, a ser cumprida por 15 anos, pelo menos, em regime fechado. Isso porque Aécio Pereira é acusado de cometer os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Moraes ainda estipulou uma multa no valor de 30 milhões de reais, que é o custo para reparar todos os danos aqui causados durante essa depredação do dia 8 de janeiro, mas essa multa de 30 milhões fica a ser dividida entre todos os condenados pela depredação de fato. Nunes Marques abriu divergência, dizendo que, na verdade, Aécio deve ser condenado somente por 2 crimes, com uma pena de 2 anos e meio de prisão, na verdade, em regime aberto. Amanhã esse julgamento será retomado aqui no Supremo. Obrigado, Paola, pelas informações. E olha, a Marinha lançou hoje um aplicativo para garantir a segurança dos usuários no Lago Paranoá. O Navegue-Segue vai permitir que os condutores das embarcações, tanto aqui no Lago Paranoá quanto também em outros pontos do país, eles informem o plano de viagem por celular. E aí assim a Marinha vai conseguir monitorar em tempo real a localização dessas embarcações. Se for necessário prestar socorro nas águas, a ação vai ser mais rápida. E os moradores do Lago Norte estão sem saber o que fazer. O valor da conta de água foi lá para as alturas, aumento de mais de 100% em alguns casos. O problema é que eles têm certeza que o consumo não foi tão alto assim. A conta de água da casa da Clarice custava entre R$300 e R$500 até o mês de agosto. Mas a fatura de setembro veio 3 vezes mais cara, R$ 1.616,95. O aumento repentino, segundo a moradora, não tem explicação. Não justifica, não teve nenhum evento fora da rotina do mês. O filho da Clarice explica que eles não têm gasto extra, nem com a piscina. Para repor a água da piscina, a gente contrata caminhão-pipa, a gente não faz uso de água da CAESB. E mesmo assim, o aumento no consumo na conta de água veio muito alto. A CAESB mandou esse comunicado para a família pedindo para verificar se existe vazamento de água. Se não existir, ela precisa entrar em contato com a companhia para que eles olhem o hidrômetro. O problema é que o aumento absurdo na conta de água não foi só nessa residência. Aproximadamente entre 20 e 30 pessoas, pelo menos, já fizeram essa reclamação. O Leandro é um desses vizinhos que está passando pelo mesmo transtorno. Historicamente, a minha conta veio em média R$ 250 a R$300. Em julho, a conta veio de mais de R$ 730. Isso é um aumento de mais de 100% sem nenhuma justificativa. Os moradores estão lutando para que o problema coletivo seja resolvido. Eu fiz de tudo que era possível. Entrei na ouvidoria da CAESB, fiz reclamação na DASA, já acionei a CAESB aqui com uma série de protocolos. Também acionei a ouvidoria da própria CAESB e todas as respostas são negativas para nós. A gente não tem a quem recorrer. O que diz a CAESB? A companhia informou que analisou os endereços indicados e que a maioria deles está dentro da normalidade de consumo, mas que muitos não solicitaram análise de consumo e que a responsabilidade da CAESB é verificar o fornecimento de água até o hidrômetro. Cabe ao usuário verificar internamente o motivo do alto consumo, caso ele exista. Caso haja vazamento, é preciso informar, inclusive, a CAESB para se fazer uma revisão dessa conta, de acordo com os procedimentos legais, né? O Ministério Público constatou falta em instalações inadequadas no Hospital Regional de Taguatinga. A inspeção ela foi depois de uma denúncia. Os promotores encontraram parede esburacada, infiltração, problemas no piso
e até falta de ar-condicionado em ambientes mais fechados e com muita gente. No pronto-socorro, por exemplo, só tem um e o que deixa o ambiente muito quente. Há também falta de médicos, enfermeiros e de materiais cirúrgicos na ortopedia. A promotoria Provida vai reunir essas informações em um relatório que será direcionado a outras promotorias que, em uma atuação conjunta com a Secretaria de Saúde, solucionem esses problemas apontados. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, mas ainda não obtivemos uma resposta. Um homem foi preso ao agredir a própria mãe em Samambaia. Ele é usuário de drogas e teria tido uma crise de abstinência. O homem de 27 anos foi detido próximo de casa na QR-115 em Samambaia Norte. Anderson Cruz da Silva foi preso em flagrante após ter um ataque de fúria e agredir a própria mãe. Ele estava numa crise de abstinência com a família, pediu para a mãe mais dinheiro, possivelmente para comprar drogas, a mãe negou e aí começou toda a confusão. Ele acabou discutindo com o próprio irmão, com outros familiares, um comportamento bastante agressivo. Ela nos narrou que, de fato, a metade da vida dele praticamente é usuário, dependente químico de drogas diversas. Segundo as investigações, não é a primeira vez que o suspeito agride familiares. Já chegou a ser preso, tem inclusive passagem por tentativa de homicídio, por roubos e porte ilegal de arma de fogo. Olha, os manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF passou mal ao inalar gás de pimenta após uma ação da Polícia Militar durante uma passeata hoje. As imagens, elas mostram as pessoas após a PM soltar o gás. Segundo os manifestantes, eles faziam uma passeata pacífica e por conta do gás de pimenta, várias pessoas tiveram mal-estar. A Polícia Militar informou que essa ação ela foi necessária para evitar transtornos no trânsito e também a aproximação ao prédio do GDF, já que os manifestantes resolveram, segundo a PM, atravessar para o Buriti sem uma prévia autorização e também tentaram furar o bloqueio policial. O Distrito Federal tem 42 casos suspeitos de febre maculosa. Segundo a Secretaria de Saúde, este ano foram notificados 104 casos suspeitos da febre maculosa no DF. Desses, 42 ainda estão em investigação. A demora nos resultados é que o processo do exame para a confirmação da doença precisa de um intervalo de 2 semanas entre uma coleta e outra. Ainda de acordo com a pasta da Saúde, 62 casos que estavam em investigação já foram descartados. Os agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria esclareceram que o Distrito Federal não é uma área endêmica, pois não tem casos confirmados há 20 anos. Essa semana, uma mensagem circulou nos grupos de WhatsApp. Era a mãe de uma criança de 5 anos afirmando que a filha foi picada por um carrapato e teve a febre maculosa após brincar no jardim do Pontão do Lago Sul. Um hospital particular da Asa Sul disse em nota que realizou os protocolos de tratamento para a febre maculosa na menina e que os exames foram encaminhados para a Secretaria de Saúde. O caso está sendo investigado. O Pontão disse que semanalmente elimina os possíveis focos de carrapatos nas áreas livres. A febre maculosa é transmitida por carrapato contaminado. Ela não passa diretamente de pessoa para pessoa. Entre os sintomas, febre, dor de cabeça intensa, vômitos, diarreia e dor abdominal. Também é possível apresentar dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e nas solas dos pés. 7h43, agora ao vivo a gente vai conversar com a Natália Fruê, porque a Secretaria de Saúde esteve hoje, no final da tarde, para fazer uma fiscalização lá no Pontão do Lago Sul. Não foi isso, Natália? Boa noite, conta tudo pra gente. Oi, boa noite, Kenzo, boa noite para todo mundo. Pois então, sim, os agentes da Secretaria de Saúde, da Diretoria de Vigilância Ambiental, fizeram uma verdadeira varredura no Pontão do Lago Sul, mas não encontraram nenhum carrapato no local, segundo essa análise feita durante esta quarta-feira. E aí, como a gente já contou aqui, o Distrito Federal não é uma área em que casos foram confirmados nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Saúde, os últimos casos aconteceram em 2005 e 2006 e de pessoas que foram contaminadas fora daqui. Por isso, esclarecimento também, a importância da Secretaria de Saúde de falar sobre isso para deixar a população mais tranquila. É que depois da confirmação de óbitos em São Paulo, isso gerou uma preocupação da população. Inclusive, uma informação importante é que essa suspeita
da família da criança de que de fato foi ou não a febre maculosa, ela só poderá ser confirmada com esses exames, porque a bactéria encontrada nos carrapatos e que gera a febre maculosa, ela pode ainda gerar outro tipo de sintoma, de outros tipos de febres que não necessariamente a maculosa, por isso é necessário esperar essa orientação dos médicos, Kenzo. Talha, pelas informações e pela atualização desse caso. E olha, a Polícia Civil prendeu um homem de 40 anos que comercializava brownie de maconha em áreas nobres aqui do DF. A mãe de um adolescente descobriu que o filho havia comprado brownie de maconha com um homem em um shopping lá na Asa Norte. E aí ela fez a denúncia. Durante as investigações, os policiais descobriram que o acusado produzia brownie de maconha na casa dele, no Parkway, e vendia no Plano Piloto e também lá no Lago Sul. Na casa foram apreendidas balanças digitais e porções de maconha também. Começaram em Planaltina os depoimentos de testemunhas envolvidos também na chacina da família da cabeleireira Elisamar, que aconteceu em janeiro. 10 pessoas foram assassinadas. O primeiro a ser ouvido foi o dono da casa alugada pelos acusados como cativeiro. Lá também foi encontrado o corpo de Marcos Antônio, sogro de Elisamar. O filho mais velho dela também prestou depoimento. Ele disse que conhecia os acusados, mas não suspeitou deles em momento nenhum. Os depoimentos devem se estender até sexta-feira. Os acusados devem ser os últimos a serem ouvidos. Ao todo, 22 testemunhas devem prestar depoimento. Amanhã nós temos também mais um grupo de testemunhas da acusação restante, em especial os policiais que fizeram a investigação, tanto do Distrito Federal como de Goiás, nos auxiliaram também. E a expectativa é que para a tarde de sexta-feira a gente consiga fazer o interrogatório dos acusados. Esta é uma audiência de instrução, ainda não é o julgamento do caso em si. Segundo o promotor, é uma etapa importante para colher provas para o juiz avaliar e decidir se vai marcar o júri popular. Vai ser um caso trabalhoso, vamos colocar assim, né? A polícia já desvendou toda essa estrutura criminosa que aconteceu e a gente está pegando essas peças do quebra-cabeça e montando aqui no Poder Judiciário para poder, então, remeter esses acusados ao Tribunal do Júri. Teve operação conjunta da Polícia Civil e Secretaria de Fazenda hoje contra a sonegação fiscal de bares e restaurantes. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão para investigar também sonegação tributária e lavagem de dinheiro, tanto nos comércios quanto nas residências dos empresários investigados no Plano Piloto, Águas Claras, Vicente Pires e também em Taguatinga. Foi apurado que os envolvidos faziam o registro fiscal e declaravam os valores, mas não pagavam os tributos. O prejuízo aos cofres públicos gira em torno de 16 milhões de reais. Auditores da Receita do DF confirmaram que, além de sonegar, os empresários ainda simulavam pagamentos em parcelas para enganar a Secretaria de Fazenda. Porque, ao parcelar, aí o sistema entendia que, em algum momento, a dívida seria paga. Em nota, o advogado do bar investigado informou que não há sonegação, mas sim uma dívida com o Cefaz por causa de problemas financeiros e que o grupo aguarda o Refis, o programa que facilita a negociação de débitos, para sair da inadimplência. Sabia que a qualidade do sono dos homens é melhor do que das mulheres? É isso, e isso traz também uma série de problemas para a saúde delas. Por isso, alguns cuidados são importantes para evitar doenças como a insônia, por exemplo. Dormirem, em média, cerca de 12 minutos a mais do que os homens, a qualidade do sono das mulheres é pior. A informação é do Instituto do Sono. Segundo pesquisadores, essa piora está relacionada à sobrecarga de tarefas, como atividades profissionais e cuidados com a família. Sono fragmentado, insônia, sono insuficiente, má percepção de sono e apneia do sono estão entre os problemas mais comuns para as mulheres. Parte desses distúrbios é causada por mudanças hormonais que ocorrem na adolescência, nos ciclos menstruais, na gestação e na menopausa. Além disso, aspectos sociais contribuem para a queda na qualidade do sono feminino, já que as mulheres realizam praticamente o dobro de trabalhos domésticos do que os homens e passam 2 vezes mais tempo
cuidando dos filhos. Para esse psiquiatra, a insônia é causada por problemas como ansiedade e depressão. É importante que a pessoa com insônia evite a prática de exercício físico antes de dormir. É importante que a pessoa evite ingerir bebidas estimulantes, como, por exemplo, o café ou outras bebidas que contenham cafeína. É sempre importante que o uso de medicamentos para dormir aconteçam com prescrição médica. A Daniela procurou acupuntura para tratar transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. A acupuntura ela me trouxe uma melhoria no sono incrível. Eu conseguia reorganizar o meu lado emocional e realmente fez toda a diferença na fase do desmame da medicação tradicional. O acupunturista José Marcelo explica que a terapia medicinal faz o equilíbrio de todo o corpo. Quando a gente afina o piano energético do paciente, todo o organismo vai para aquela sensação, situação de equilíbrio. E aí você consegue responder e tratar com naturalidade as coisas. Mas alerta que o tratamento milenar com agulhas não dispensa o acompanhamento médico. É preciso dizer que uma coisa não substitui a outra. Ou pelo menos um terapeuta responsável nunca vai virar para um paciente e falar: pare de tomar a sua medicação psiquiátrica que a acupuntura vai resolver. E olha, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais fez hoje uma operação de combate aos maus tratos. Os investigadores resgataram 8 cães em situação de maus tratos, em Ceilândia e também no Recanto das Emas. Sendo um deles, teve que ir direto, inclusive, para o hospital veterinário para o atendimento. Foram 25 denúncias de abuso, crueldade, privação, mutilação, abandono e moradia em ambientes sem higiene, luz, água ou também alimentação. Caso sejam condenados pela Justiça do DF, os envolvidos poderão ficar de 2 a 5 anos na prisão e participar de ações públicas junto à comunidade para falar sobre a importância do bem-estar dos animais. E olha, vamos dar uma olhada mais uma vez no nosso mosaico do trânsito. Está aqui, vamos piscar na tela. Trânsito bastante carregado, principalmente aqui na Épia, na altura do Ayrton Senna, viu? Os motoristas que seguem agora no sentido estrutural. Agora sim. Antes, é claro, de me despedir, eu quero mostrar para vocês agora, deixa eu recuar essa câmera aqui para a gente mostrar todo o nosso mosaico do trânsito. Hoje eu não vou falar muito sobre o trânsito não, porque eu quero, é claro, agradecer a audiência de muita gente que tem mandado mensagem para a gente. A Neuza, ela mandou para a gente que a gente mandasse um abraço para ela. A Neuza, que é mãe da Carol, lá da Quinta DP. Neuza, um abraço para você, ela mora lá em Samambaia Sul, disse que gosta muito de acompanhar o nosso jornal. Além da Neuza, quem também mandou um alô para a gente aqui no WhatsApp foi a Luciana Leal. Disse que é de Santo Antônio do Descoberto. Tchau, tchau. Obrigado. Até amanhã.